Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Olha o conselho que o maior sábio que já existiu nessa terra, abaixo de Jesus, deu para o jovem. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e chegue os anos em que venha dizer, não tenho nele contentamento. O jovem não pode viver neste mundo sem se lembrar do seu Criador, agindo como se Deus não existisse, que ele não tivesse que prestar conta a ninguém. Ninguém vive neste mundo sem dar satisfação a outra pessoa. O empregado precisa dar satisfação ao patrão. O aluno precisa dar satisfação aos professores. Os filhos têm que dar satisfação aos pais. Os cidadãos têm que dar satisfação às leis do país. E o homem precisa se lembrar do seu Criador, porque há um Deus no céu que teremos que prestar conta um dia. Eclesiastes capítulo 12, no versículo 14, olha o que o sábio Salomão diz. Eclesiastes 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Olha o que a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 17, no versículo 31. Porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Quem que ressuscitou dos mortos? Ao terceiro dia. É Jesus Cristo. Deus determinou que Jesus Cristo vai julgar todo mundo. Olha o que a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 11 e 12. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor. Não é o irmão Eduardo que está dizendo, não. Diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha o que a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 16. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Deus vai julgar o segredo dos homens, aquilo que ninguém sabe, aquilo que só ficou guardado no seu coração. Deus sabe, e ele vai julgar o segredo dos homens. Aleluia. Neste texto sagrado, o sábio Salomão, já com a idade avançada, após ter experimentado todas as principais etapas da vida, aconselha o jovem a se lembrar do seu Criador no dia da tua mocidade. Os 3 livros escritos por Salomão, Cantares, Provérbios e Eclesiastes, revela as 3 principais etapas da sua vida. Em Cantares, Salomão revela a fase romântica na sua juventude. E olha que ele foi romântico, hein? Ele teve 1000 mulheres. Em Provérbio, Salomão revela a fase adulta e amadurecida da sua vida. E pode ensinar os jovens a serem sábios e prudentes. Em Eclesiastes, Salomão revela a fase de reflexão na sua velhice. Nesta fase experiente de sua vida, ele aconselha o jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. A conclusão final de Salomão é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 diz assim, ó, de tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. A Bíblia revela muitos homens jovens que temeram a Deus na sua mocidade. A Bíblia fala de Davi. No livro de Salmos, capítulo 71, versículo 5, olha o que Davi diz. Pois tu és minha esperança, Senhor, Deus. Tu és minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sustentado, pois ti tenho me sustentado desde o ventre da minha mãe. Aleluia. José temia ao seu Criador desde a sua mocidade. Josué servia o Senhor desde a sua mocidade. E foi escolhido por Deus para ser sucessor do maior legislador e profeta do Antigo Testamento, Moisés.
Ele ficou no lugar de Moisés, dirigindo o povo. Davi temia o Senhor desde a sua mocidade. Foi escolhido por Deus para ser o maior rei da história de Israel. Daniel também serviu o Senhor desde a mocidade. O livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, Daniel colocou no seu coração de não se contaminar com os manjares do rei. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Por mais que o jovem tente preencher o seu vazio com fantasias, desejo que o mundo oferece, somente em Deus o homem encontra satisfação verdadeira. Salomão, após experimentar todos os prazeres que a vida oferece, descobriu que somente em Deus, o Criador, que o homem encontra a verdadeira felicidade para a sua vida. Só Deus preenche o vazio que o homem tem. As drogas não preenchem. O álcool não preenche. O dinheiro não preenche. O sexo não preenche. Só Jesus preenche. O salmista Davi diz ali no Salmos, capítulo 42. Olha o que o salmista diz. Salmos 42, versículo 1. Como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Só Jesus preenche esse vazio, essa sede que todo ser humano tem. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 7, no versículo 37, olha o que Jesus disse. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva fluirão do seu ventre. Jesus falou: quem crê em mim, como diz a Escritura. Não é como diz o irmão Eduardo, não é como diz os pastores, não é como diz os padres, não é como diz as autoridades. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva fluirão do seu ventre. Só Jesus preenche o vazio. Só Jesus mata a sede espiritual que todo ser humano tem. Olha o que a Bíblia diz, para terminar, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Olha o convite que Jesus fez. O Espírito e a esposa diz: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Só Jesus preenche o ser humano. Em nome de Jesus, receba Jesus na sua vida como seu único, exclusivo e eterno Salvador, e você vai ser preenchido. Jesus é suficiente. Quem tem Jesus tem tudo. Em nome de Jesus, receba essa palavra, comente essa palavra, compartilhe essa palavra. Em nome de Jesus, amém.